Seja muito bem-vindo ao NeuroConnect, o podcast da NeuroWork. E hoje a gente vai falar um assunto muito interessante que, olha, dá dor de cabeça para muita gente. E para falar sobre cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca, para que melhor do que a gente não ter aqui um neurologista, Dr. Paulo Faro, para compartilhar um pouquinho esse conhecimento, ele que é especialista no assunto. Dr. Paulo, muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer, Viviane, estar aqui com vocês, compartilhando um pouco ou até bastante desse assunto que é muito frequente, muitas vezes incapacita as pessoas no dia a dia. E a ideia aqui é trazer luz, esclarecimentos, para que após assistir e ouvir as pessoas participarem desse podcast, elas tenham uma caminhada diferente, né, para poder enfrentar e lidar melhor com essas dores de cabeça. Bom, Dr. Paulo, eu sou a pessoa que tem enxaqueca, então já vivi isso, então sinto na pele o que é a dificuldade de ser uma pessoa com enxaqueca e escuto muitas pessoas que trabalham com pessoas que têm enxaqueca, dor de cabeça, enfim, algumas questões, e eu vejo que o mundo precisa ser melhor informado a respeito do que é, até mesmo para a gente ter um tratamento mais adequado. Então, acredito que esse nosso bate-papo hoje vai trazer, sim, luz na vida de muitas pessoas. Veja, a dor de cabeça, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Cefaleia e a gente discute bastante sobre a educação em dor de cabeça, sobre dor de cabeça. E o curioso é que a gente comenta frequentemente que quem precisa dessa educação não são apenas os pacientes, mas os profissionais de saúde de maneira geral também precisam entender um pouco mais desse tema. Quando a gente fala de dor de cabeça, a gente está falando do sintoma mais comum dentro da neurologia. O sintoma mais comum não é tremor, não é esquecimento, não é ansiedade, não é nada disso. É a dor de cabeça. E além de ser o sintoma mais comum, quando a gente pensa em outro lado, em incapacidade, em incômodo, em impedimento de a pessoa viver, a enxaqueca, que é uma das principais causas de dores de cabeça, ela hoje é a doença que mais incapacita pessoas jovens no mundo. Caramba, então isso é realmente muito importante. Na sua fala, a enxaqueca é a dor de cabeça mais comum, é isso? É uma das mais comuns. É uma das mais comuns. Então, a gente pode dizer que dor de cabeça é uma das coisas dentro de um conceito maior? Exato. Explica um pouquinho pra gente. Quando a gente fala em dores de cabeça, então vamos trabalhar alguns conceitos. Então, quando a gente pensa em dores de cabeça, a gente pensa em um sintoma. A dor de cabeça não é a doença em si, né? É como uma pessoa estiver falando, tô tossindo, tô espirrando. Não é a doença, a tosse não é a doença, o espirro. São sintomas, são manifestações de uma doença que está por trás. A dor de cabeça é semelhante. Então, a dor de cabeça é apenas um sintoma que pode ser uma manifestação de centenas de doenças. Caramba. E aí a gente pensa da seguinte maneira, a gente cria um fluxograma, aí eu falo como médico, né, quando eu vou analisar o paciente. A gente pensa num fluxograma que é o seguinte, nós separamos as dores de cabeça em dois grandes grupos, que nós chamamos de dores de cabeça, e aí vai uma dica, dor de cabeça é sinônimo de cefaleia. Se a pessoa fala, estou com dor de cabeça, é a mesma coisa que a pessoa falar, estou com cefaleia. Então é 6 e meia dúzia. Apenas cefaleia é o termo técnico e dor de cabeça é o termo popular. Então, nós dividimos as dores de cabeça em dores de cabeça primárias e dores de cabeça secundárias. Essa é a primeira a grande separação que nós precisamos fazer. E cada um desses grupos possui características típicas a cada um deles. Então, vamos lá. Quando a gente fala em dores de cabeça primárias, significa que a causa daquela dor, ela vem na genética. Ela não chegou ao acaso na vida daquela pessoa. Não foi uma infecção, um traumatismo craniano, que são eventos aleatórios da vida, que chegam e provocam a dor. Mas não, existe um componente genético nas dores de cabeça primárias e justamente nessas dores as pessoas costumam apresentar as primeiras manifestações na infância, na adolescência
E essas dores vão tendo um curso progressivo. Tem uma crise aqui, passa um tempo sem. Tem uma crise lá, passa um tempo sem. E pode ir piorando até se cronificar. São aquelas dores também que a pessoa faz tomografia, ressonância, eletroencefalograma, que a gente nem solicita, mas tem médicos que acabam se equivocando nesse sentido e solicitando exames de sangue e nunca vão encontrar alterações que justifiquem a presença daquela dor de cabeça. Aí a gente muda o foco e analisa o outro lado, as cefaleias secundárias. O termo já está trazendo isso, é secundária a algum evento da sua vida. Eu dei exemplo de infecção, dei exemplo de traumatismo craniano, tem medicamentos que podem provocar dores de cabeça. Então tem diversas situações, trombose, coisas mais graves e coisas não tão graves, que a partir daquele evento, então a gente fala que a dor de cabeça tem data para começar. Porque houve o evento, a pessoa não tinha dores antes, houve aquele evento e, secundariamente àquele evento, a dor de cabeça iniciou. E aí é quando os exames complementares eles se tornam muito importantes. Porque nessa situação, os exames realmente podem nos mostrar a origem da dor. Tô vendo um sangramento, tô vendo uma alteração nesse exame de sangue, alguma coisa assim. E com isso, os tratamentos também são diferentes. Com certeza, né? Muito interessante. Entender que pode ser ela mesma por si só, ou ela vinda de algum outro ponto. E eu, particularmente, eu gosto de entender o raciocínio que o médico vai fazendo quando a gente vai na consulta. Né? Tá perguntando isso, o que será que ele está procurando? Ele está procurando ali alguma coisa, tal. Então, isso é interessante porque a gente precisa também entender se, do nada na minha vida eu comecei a ter uma dor de cabeça e aquilo tá ruim. Opa, começou do nada. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que buscar? Eu sinto que as pessoas que têm cefaleia, elas não procuram, na minha visão, o médico. Porque é normal. Sim. Eu tenho dor de cabeça, é normal ter dor de cabeça. Aí eu digo, aprendi com o senhor. Não é normal ter dor de cabeça. Não, a gente não pode ter dor de cabeça, né? Não pode. Não precisa viver com dor de cabeça. Então eu sou essa que faço essa propaganda. Não, tem muita dor de cabeça, não pode? Busca, vá procurar o que é isso. Tá te atrapalhando a vida. Tem conceitos que são muito importantes e esse é um deles. Dor. Sempre, a gente tem que colocar isso na cabeça, sempre é um alerta do nosso organismo nos informando que existe algo anormal. Obviamente, esse algo anormal pode ser grave, mas também pode não ser grave, no sentido de matar, né? No Nordeste a gente chama matar ou aleijar, né? Mas assim, não necessariamente, mas pode fazer a pessoa sofrer. Então assim, não vai tirar a vida. Mas vai impedir que ela desfrute de uma boa vida. Essa é a grande questão. Então a gente não pode aceitar conviver com dor. Eu sempre falo, por quê? Por que aceitar? Se a dor incomoda, por quê? Por que você vai viver com aquele incômodo que mais cedo ou mais tarde vai trazer mais prejuízos? Então, o primeiro conceito é dor nunca é normal. E dor de cabeça está dentro desse grande grupo de dores, né? E aí vem o conceito de normal, aí a filosofia entra e amplia a nossa visão. O conceito de normal, ele pode ser por aquilo que é comum, por aquilo que é frequente. E sim, as dores de cabeça são extremamente frequentes. 98% da população mundial vai apresentar algum episódio de dor de cabeça na vida. 15% da população brasileira sofre com enxaqueca. 33% da população brasileira sofre com cefaleia tensional. 6% da população brasileira sofre com dores todos os dias. Então, são números muito chamativos, muito graves. E aí você entende, poxa, é frequente. Aí a pessoa pode aceitar como sendo normal. E aí vem um outro grande desafio, Viviane. Por exemplo, vamos tomar exemplo as mulheres. As mulheres em idade fértil irão menstruar. Espera-se, né, não tendo nenhum distúrbio na sua saúde, irão menstruar. E como sabem que a menstruação pode provocar cólica, dor,
nas mamas, mas também dor de cabeça, muitas vezes elas dizem, mas faz parte. Faz parte, É fisiológico. É na minha natureza, eu sou mulher, lógico que eu vou ter dor. E aí você já começa a perceber uma desconexão com a realidade. Então, assim, só pelo fato de você ser mulher, você já está aceitando que é normal ter dor? Ou seja, é cíclico, não tem nada o que fazer? Não é por aí. A gente entende que faz parte de uma fisiologia, mas nós temos recursos para poder ajudar a regular de uma maneira melhor essa fisiologia. Então, assim, existem muitos conceitos por trás. Outro conceito muito frequente é: quem não é estressado hoje? Quem não é sobrecarregado hoje? Todos são estressados. E frequentemente eu falo assim para os pacientes: para por aí. Não é um conceito correto. Você não tem que aceitar o fato, primeiro, de ser estressado, entrar nessa corrente aí que é quase com uma corrente sem volta. E segundo, você se justificar pela sua dor. Se você tem dor, significa que o seu cérebro está mais sensível que o normal e o seu cérebro está te avisando que alguma coisa no seu corpo está fora do eixo, está fora do lugar. Então a gente tem que quebrar com essas barreiras que, quando as pessoas criam justificativas, essas justificativas as impedem de procurar ajuda. Então a gente tem que entender, dor não é normal. Se eu sinto dor, preciso procurar ajuda, independentemente das minhas boas e plausíveis justificativas. Né? É porque é uma justificativa muito normal, né? No meu período pré-menstrual eu vou ter uma crise de enxaqueca. Pronto, eu já sei disso. Já tá e eu vou menstruar até em torno dos 50 anos, então tá bom, tudo bem. Aceitei. E realmente não tem como aceitar. E eu aprendi isso, não sei se tarde, mas não foi muito cedo. Eu aprendi talvez um pouco tarde, de que eu não precisava conviver com aquilo. E a vida toda busquei, né? Sempre na busca disso. Eu acho que é uma coisa muito comum também. Ou aqueles que entendem que é normal, ou aqueles que fazem buscas, mas acabam não encontrando, talvez. Sabe uma coisa que eu também achei que era normal? Doer o couro cabeludo. Eu achava que era normal, achei, do couro cabeludo é sensível, né? Doer no sentido de que, é sensível, todo mundo sente esse desconforto. Não é normal sentir esse desconforto no couro cabeludo e tem solução. Gente, que coisa maravilhosa isso. Isso não é normal. Existe um termo técnico para isso, nós chamamos de alodinia. Alodinia é quando um estímulo que naturalmente ele não é doloroso, um toque, as mulheres prenderem o cabelo, pentear o cabelo, esse estímulo não doloroso, ele passa a provocar dor. E é tão interessante que, assim, só para vocês entenderem, o sistema nervoso, ele está tão irritado, que ao mínimo toque, contato, ele já é como se gritasse. É aquela pessoa que diz assim: eu tô à flor da pele hoje. Ou seja, não fale, tome muito cuidado com o que você vai falar comigo, porque eu posso me descontrolar. É mais ou menos isso. O sistema nervoso, ele, naquele momento, ele se encontra à flor da pele e ao menor estímulo, ele reclama em formato de dor. Então isso já nos denota que a dor ela já está avançada, ela já passou muito do limite. E isso também traz algumas consequências para o tratamento. Mas o melhor de tudo, tem tratamento. A pessoa não precisa continuar sentindo dor aos menores estímulos, muito pelo contrário. A mulher principalmente, pode voltar a pentear cabelo, pode voltar a fazer escova, amarrar o cabelo, usar arco, sem qualquer problema, fazer coque sem qualquer problema. Então é interessante porque justamente essa questão de a gente não pergunta para os outros, né? Você também dói aqui? Não, você não é um assunto que se conversa, você acha que é isso mesmo e todo mundo tem essa questão. Então é muito interessante a gente dar acesso ao conhecimento para as pessoas, para que as pessoas possam entender se aquilo acontece, ou se acontece com ela, ou se acontece com um amigo, um familiar, até mesmo para propagar esse tipo de informação. E o número de mulheres, né? Ou o número de pessoas que sofrem com isso e deixam muitas vezes ou de trabalhar, ou de estudar, ou de ir a alguns eventos, justamente porque está com uma crise de enxaqueca, que isso se reduza ao máximo que a gente puder. Exato. Eu mesma já perdi eventos
quando eu ia viajar, eu sempre reservava um dia na minha viagem para ter enxaqueca. Eu sabia que eu ia ter uma enxaqueca, porque era, né, uma viagem mais longa, uma viagem mais... Já era esperado. Já era esperado. Então já saía, apesar de que eu ainda tomo um pouco desse cuidado, mas eu acho que é por condicionamento anterior, de sempre levar o meu remedinho para garantir. Né? Mas hoje eu vou e volto sem nada, sem precisar usar os meus medicamentos, e é maravilhoso. Mas é por isso, né? Sempre você viaja, então é normal você ter aquele negócio. Então, não é normal. Você não pode prever que você vai perder um dia. Viviane, era essa palavra que eu estava esperando aqui para complementar. O bom tratamento, ele traz para a pessoa previsibilidade, segurança, confiança. Porque, veja, esse seu relato de separar um dia, isso é novo, mas em outros contextos eu já tinha ouvido. Separar um dia para ter enxaqueca, até vou utilizar como exemplo. Ele não é incomum, assim, as pessoas nunca tinham ouvido separar, mas assim, já esperam que naquela situação vai acontecer. Vai viajar, é desconforto de avião, são horas sentadas, e altera o sono, não sei o quê. Eu já sei que vai acontecer. Imagine, a pessoa já cria a gente chama de cefalgiofobia, que é o medo do futuro, da possibilidade de sentir dor. A pessoa já fica amedrontada, ela já fica recuada, o comportamento dela já fica hipervigilante. Aí imagina o outro lado. Posso viajar e posso esquecer meu remédio, porque eu não preciso ficar nesse estado de alerta em achar que a qualquer momento a dor de cabeça vai me visitar. Então, um bom tratamento, eu falo que ele traz a pessoa de volta à vida normal. Previsível, sem medo, confiante, não ficar naquela assim, meu Deus, cadê meu remédio? Acabou o remédio, e agora? O que é que vai acontecer? Não, tranquilo. E se vier, e ainda tem um outro aspecto que nós trabalhamos, que é a autoeficácia, que é a capacidade da pessoa identificar seus problemas, saber monitorar os seus sintomas e saber também mitigá-los, controlá-los a partir do momento que ele chegar. Então, assim, se acontecer, tudo bem. Eu não entro naquele looping de desespero, de medo. Eu sei o que fazer. Eu sei como controlar. E essa dor não vai me dominar. Então, isso tudo, com o tratamento, a gente consegue adquirir. E eu falo que é o auge do tratamento. É quando a pessoa ela assume uma outra posição de vítima, né? Estou sofrendo, essa dor está me matando, para dominadora. É a pessoa que domina a situação, a doença, e que não tem medo. Então, assim, eu posso fazer o que eu quiser. E caso a dor venha, não tem problema, que eu sei como controlá-la. Essa aí é a mudança do panorama, do paradigma que a gente consegue fazer através do tratamento. Eu aprendi isso, mas eu era assim, eu tinha o medo de ter a dor, eu sabia que eu ia ter a dor, então, assim, era algo que fazia totalmente parte da minha vida, e você viver uma outra realidade é muito bom, é muito gratificante, e por isso que eu faço essa campanha mesmo. Então, não, vamos chamar o Dr. Paulo Faro para falar sobre isso, porque a gente tem que contar para todo mundo que isso é possível, isso é real, todo mundo tem, e não existe um tratamento único para todas as pessoas, né? Então, tem todo esse estudo. Fala um pouquinho pra gente, assim, como é que é isso? Quais são as possibilidades? A gente sabe que acho que a prevenção, né? Trabalhar com prevenção das crises é o principal, mas se busca várias alternativas, por exemplo, exercício físico. Vamos lá, tratamentos eu sempre gosto eu tenho alguns jargões, algumas frases que eu gosto de repetir. Primeiro, sempre há tratamento. Isso é algo que todos que estão ouvindo, assistindo, precisam saber. Sempre há tratamento. Porque é muito frequente a pessoa chegar no consultório e falar assim, doutor, já tentei de tudo. Eu gosto de olhar nos olhos e falar, fique tranquilo. Sempre há alguma coisa que a gente faz, que a gente pode fazer. E aí são tratamentos farmacológicos, tratamentos não farmacológicos, tratamentos por via oral, tratamentos por via injetável. O mais importante é a pessoa, assim,
não existem só analgésicos, né? O tratamento não é abortar a crise. Quando a gente fica esperando a crise e espera um bom remédio para abortá-la, eu falo que a gente já perdeu uma batalha, porque a crise já chegou, né? Então, o principal tratamento é a prevenção. É a gente conseguir reorganizar o cérebro da pessoa, trazer uma resistência maior para ele, para que mesmo essa pessoa se submetendo aos gatilhos inúmeros da nossa vida, esse cérebro não grite, não reclame em forma de dor. Então, a prevenção, ela tem como esse alvo, né, aumentar a resistência e evitar a ocorrência das crises. Existem dezenas de possibilidades, né? Nós temos medicamentos aí por via oral, então existem anticonvulsivantes, antidepressivos, antivertiginosos, antihipertensivos, antiarrítmicos, medicamentos de diversas classes que no decorrer dos anos, aí das décadas e lá vai, foi visto que eles possuíam ação também nas dores de cabeça. Isso aqui é importante. Porque a pessoa diz assim, poxa, eu fui no médico e ele me prescreveu antidepressivo, mas eu não tenho depressão, não tenho ansiedade. Tudo bem, basta você ter dor de cabeça, você pode se beneficiar do antidepressivo. Mas, frequentemente, quem sofre com dores de cabeça crônicas, principalmente crônicas, a pessoa tem uma chance muito grande de desenvolver um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, insônia. Então, nós costumamos fazer um tratamento que englobe tudo isso, né? Então, nós podemos prescrever antidepressivos, nós podemos prescrever anticonvulsivantes sem a pessoa ter convulsão, porque o mecanismo de ação da droga vai atuar também no mecanismo da doença. Então, a gente pode utilizar dessa maneira. Mas também nós temos medicamentos, vamos dizer, mais avançados, mais modernos. Nós temos toxina botulínica, nós temos os anticorpos monoclonais anti-CGRP, que esse é o que nós temos hoje de mais moderno, mais eficaz, mais seguro, que são medicamentos injetáveis que nós fazemos por via subcutânea, seja na parte posterior do braço, seja no abdômen, onde esse medicamento, que é específico para enxaqueca, aí não é para todos os tipos de dores de cabeça, foram medicamentos criados para enxaqueca, eles vão controlar, bloquear uma única substância que se chama CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que é o motorzinho da enxaqueca. Então, trava o motor, o carro não sai do lugar. É mais ou menos isso. Então, com a chegada desse medicamento, a página mudou, o jogo mudou. A gente tem uma perspectiva muito melhor de controlar as doenças. E aí a gente vai analisando a situação, a queixa, o contexto de vida da pessoa, e a gente vai escolher alguma droga, algum medicamento que vai se enquadrar naquela situação. E em todo momento a gente vai buscar esse objetivo, reduzir frequência, intensidade, duração das crises e com isso trazer uma melhor qualidade de vida para a pessoa. Mais o exercício físico, mais cuidar da alimentação, mais se manter ativa, mais cuidar da alimentação e mais se manter ativa. Exato. Esses fatores, e aí a gente entra em outro assunto. Eu falo que tem duas falas dos pacientes, né? Vou ser redundante. A primeira é, doutor, tire minha dor. Quando é que eu vou ficar bem? Quando a gente consegue, alcança esse objetivo, a segunda fala é, quando é que esse remédio vai ser interrompido? Quando é que você vai tirar esse meu remédio? Para a gente conseguir essa segunda etapa do tratamento, é necessário tudo isso. Porque o organismo daquela pessoa já mostrou que está com algum problema. E aquele problema foi controlado farmacologicamente. Se simplesmente nós retiramos aquele medicamento, as coisas vão voltar. Isso é natural. Então, o remédio, ele age de uma determinada forma, ele organiza ali a casinha, mas a gente, com a perspectiva de retirar esse remédio no futuro, a gente precisa oferecer outros suportes para que esse organismo não sinta falta do remédio. Sim. E aí vem exercício, sono, controle de estresse, alimentação, bons relacionamentos, família equilibrada, e momentos de paz sem fazer nada. Homem entende que é isso, né? Mulher fica fazendo muita coisa a todo instante, homem quer ter aquele momento de não fazer nada. Então, isso é necessário para que a gente consiga reorganizar a nossa saúde e retirar o remédio. E não haver aquela fala assim,
estou dependente do remédio. Uhum. Na verdade, Sim. muitas das vezes a pessoa não está fazendo o que precisa fazer para que esse remédio possa sair da cena. Uhum. Tá na mão do paciente, né? Não tá Sim. na mão do médico. O médico tá ali, ele vai entender e vai buscar o medicamento correto, mas a mudança em si, ela tá na mão do paciente. Exato. Né? Eu acho que a gente sabendo disso já ajuda muito, Bastante. muito mesmo na busca aí dessas questões que acabam atrapalhando, né, a rotina, a vida de todo mundo. Bom, eu acho que a gente já deixou claro uma série de questões. Por exemplo, se a gente está falando provavelmente de enxaqueca, já desde criancinha, né? Então, Sim. crianças têm e pode ser... eu lembro quando... Eu tenho 3 filhos e um deles foi aí... Acho que eu lembrei do senhor quando era lá na equipe de cefaleia. E a gente fez lá exame disso, exame daquilo, levou em otorrino, levou no oftalmo, enfim, fez toda a investigação. E o otorrino, porque já era um dos últimos, ele falou, provavelmente sim, teu filho tem enxaqueca. Gente, me deu uma tristeza, porque você ter enxaqueca e você escutar que o teu filho, criança... Também. Tem enxaqueca, você fala, gente, não, pra que sofrer? Pra que? Eu tinha tanta coisa boa pra passar pra ele, por que eu vou passar isso? Enfim, mas claro, hoje, pela minha experiência, ele também tem o controle disso, não sofre tanto quanto eu sofri durante toda a vida, porque não tinha o conhecimento disso, né? Então, realmente, crianças já têm essa questão, né? Não é ou frescura de criança ou qualquer coisa assim. Vimos que também é uma questão que pode ter um impacto genético, né? Quando ela é primária, principalmente. Isso. Vimos que o tratamento é uma coisa ampla e individual, né? Cada um tem algo bem específico. Acho que essa medicina mais individualizada no sentido de vamos entender o que está acontecendo com você para a gente atuar em cima da tua Exato. necessidade, né? E não de uma maneira mais global. Bom, teria algumas dicas pra gente? Quais seriam as dicas para, como eu posso viver melhor? Primeira dica, eu vou utilizar uma campanha que nós fazemos na Sociedade Brasileira de Cefaleia, que é 3 é demais. Uhum. Isso significa o seguinte, se qualquer pessoa tiver 3 ou mais episódios de dores de cabeça por mês, Uhum. por pelo menos 3 meses, independentemente das boas justificativas, ela precisa de tratamento. Então, 3 pelo menos Uhum. 3 por mês, por pelo menos 3 meses. E aí tem algumas questõezinhas. Por que por pelo menos 3 meses? Uhum. Porque você pode ter uma situação pontual na sua vida e tudo bem, vai passar. Uhum. Mas assim, aconteceu um mês, aconteceu outro mês, opa. Tem algo que... É algo a mais. Não é um evento pontual na sua vida. É algo que está acontecendo de forma recorrente. E por que 3 vezes no mês? É um ponto de corte que não é cabalístico, não é um número cabalístico. Tem uma pesquisa que acompanhou pessoas durante um ano, milhares de pessoas por um ano, e viram que aquelas pessoas que tinham pelo menos 3 episódios de dor de cabeça por mês cronificaram as suas dores numa frequência maior do que aqueles que tinham menos de 3 vezes por mês. Então assim, 3, no decorrer de um ano isso aí pode piorar. Começa com 3 e aí depois vai pouco a pouco. Então 3 vezes por mês. Uma outra maneira mais prática, 1 vez por semana, a gente pode pensar, né? Sim. 1 vez por semana, ali por pelo menos 3 meses. Então é o primeiro ponto de corte que eu digo assim, a primeira orientação, se você se enquadrar nessa frequência, não deixe de procurar ajuda médica e principalmente neurologista, porque é o profissional mais habilitado para lidar com as dores de cabeça. Então essa é a primeira dica, chegar até o profissional, né? Segunda dica, e aí a gente vai trabalhar com essa questão mais geral de cuidar da saúde. O nosso corpo, ele sempre vai reclamar quando alguma coisa estiver fora do eixo. É buscar a todo custo uma vida saudável. Existem alguns pilares para a gente ter uma vida saudável, né? Que eu comentei aqui, exercício físico. A gente sabe que as pessoas sedentárias, elas vão
ter mais dores. Ao passo que, se a pessoa fizer algum exercício físico de forma regular, e eu não gosto de criar uma caixinha e enquadrar. Tem gente que vai gostar de um tipo de exercício, tem gente que vai gostar de outro. A nossa maior dificuldade hoje é fazer a pessoa iniciar. Sim. Depois a gente ajusta. Então, eu não vou exigir um tal tipo de exercício, tantas horas, tanto... Inicie. Depois toma gosto, o negócio vai. Então, fazer exercício, porque o nosso corpo precisa funcionar. O nosso estilo de vida hoje é sentado de frente para o computador, parado, se levanta e se muito para ir ao banheiro e volta, e a gente fica travado ali. O nosso corpo não foi feito para isso, o nosso corpo foi feito para se movimentar. A gente se movimentando, fazendo exercício, vai liberar substâncias de bem-estar, de controle de dor, e isso vai reduzir as suas dores. Segundo, a nossa alimentação não é boa, a alimentação brasileira não é boa, a nossa alimentação cada vez mais está se tornando semelhante à alimentação americana, onde 60% da população está acima do peso, 30% de obesos. E estar acima do peso, obesidade, sobrepeso, excesso de tecido adiposo, gordura, significa inflamação. As dores de cabeça, elas são ativadas também por uma inflamação, por um estado inflamatório crônico. Então, assim, se você deixa o seu corpo numa sopa inflamatória, ele vai reclamar de alguma forma. Então, assim, e nós sabemos, lógico que o ideal seria acompanhar com o nutricionista e tudo mais, mas se você quiser iniciar já, a gente sabe o que não é bom para a saúde e a gente tem uma noção do que pode ser bom. Então, assim, refrigerante, álcool, produtos industrializados, excesso de açúcar, sal, ninguém precisa ficar lendo livros para ver que isso é ruim. Então, quanto mais nós consumirmos alimentos... tem uma pessoa que fala assim, que Deus criou, né, naturais, né, legumes, vegetais... você vai estar desinflamando o seu corpo. Ao passo que se você continuar se alimentando de industrializados, você vai estar inflamando o seu corpo e vai prejudicar. Dormir bem. Existe uma série de orientações para você conseguir dormir bem. Procurar aquietar o seu ambiente de sono, a sua noite, tirar telas. Não fazer atividades estimulantes antes de deitar. Isso vai fazer com que você tenha uma boa noite de sono. Tendo uma boa noite de sono, o seu cérebro vai ficar mais resistente para enfrentar o dia seguinte. Ao passo que se a pessoa dormir mal, tem um sistema linfático no nosso cérebro que ele é responsável por fazer a limpeza dos metabólitos, das impurezas do cérebro. Se a gente dorme mal, o sistema linfático ele não funciona. Então, o nosso cérebro ele vai ficar, vamos dizer que sujo e mais predisposto a sentir dores no dia seguinte. Então, assim, dormiu mal, saiba que você vai ficar mais frágil para sentir dores. E hoje não tem também como a gente não falar de estresse mental relacionado a questões familiares, relacionado ao trabalho, relacionado a dinheiro, relacionado à saúde. É buscar ajuda. Eu costumo dizer, a pessoa, aí tá lá uma marmanja, tá lá uma mulher já criada, 30, 40, 50 anos, não, eu vou conseguir com as forças próprias, eu vou conseguir resolver isso. Veja, não é adolescente mais que vai adquirir mais experiência na vida e conseguir resolver seus problemas, é buscar ajuda. E nós temos os psicólogos para nos ajudarem nesse aspecto. Se você está sofrendo, se você é ansioso, se você é depressivo, se você é estressado, vive pilhado, isso vai ativar o seu cérebro e não tem como um cérebro estressado não ter dor. Não tem. É buscar ajuda, né? Então, é o básico, parece simples, mas se a pessoa executar, vai dar certo. Já vai começar com um impacto positivo, né? Às vezes o básico bem feito, ele é um excelente ponto de partida para uma mudança de vida realmente estável e duradoura, né? Com certeza. Isso muda a vida. Doutor Paulo, seu consultório é em Curitiba, mas eu não moro em Curitiba. Como é que eu posso fazer consulta? Já vou perguntar, porque eu sei que vão me perguntar. Então, eu já estou respondendo aqui. Teleconsulta no mundo inteiro. Maravilha. Eu tenho paciente hoje, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Espanha, África do Sul. Então, tem um paciente no mundo inteiro. Teleconsulta, nesse aspecto, a pandemia foi uma bênção, né? Ajudou muito porque tirou barreiras, né? Isso é muito bacana. Hoje eu atendi um paciente do Acre. Do interior do Acre, que estava sofrendo com cefaleia em salvas, pensando em morrer de tanto sofrimento, tinha parado de trabalhar, casamento horrível, acabado. O homem só faltou chorar hoje, dizendo, doutor, no segundo dia
que eu comecei a tomar remédio, minha dor de cabeça não veio mais. Ele estava sentindo dores todos os dias, várias crises por dia, há mais de 2 anos. Através de teleconsulta. Então, assim, a teleconsulta nos abriu uma porta muito grande. Então, assim, em qualquer canto do Brasil ou do mundo, a gente pode ter acesso a essas pessoas e pode prestar uma assistência muito boa, de forma semelhante que a gente faz também presencialmente. Já perguntei, porque assim, isso vai chegar para mim essas perguntas. Falei, então, bom, já vamos deixar aqui registrado. Bom, quero agradecer a sua participação aqui, trazer todo esse conhecimento para a gente. Eu tenho certeza que isso vai contribuir de alguma forma para a vida de muitas pessoas. E eu acho que esse é o nosso papel principal, é levar a informação para que todo mundo possa viver melhor. E essas dicas já também, se a gente aplicar, elas com certeza vão trazer uma melhora, não só se eu tenho enxaqueca, dor de cabeça ou se eu tiver qualquer outra coisa, para a saúde de maneira geral, para a gente viver melhor. Então, muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar sobre outros assuntos aqui e trazer ainda mais conhecimento para todo mundo. Com certeza. Obrigado, Viviane. Obrigado a vocês aí que assistiram. É um papel nosso. Isso aí é uma missão que a gente tem como profissionais de saúde, levar orientações de qualidade sem criar fantasmas, né, mas também não falsas esperanças, né? Orientar de forma adequada e conseguir trazer algum alívio, porque a gente sabe que atrapalha a vida da pessoa, né? E é muito bom ter essas oportunidades. Muito obrigado pelo convite. E quem quiser seguir o Dr. Paulo no Instagram, como é que é? Dr. Paulo Faro, neurologista. Tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, tem site. O site é Dr. Paulo Faro, o resto é Dr. Paulo Faro, neurologista. Então vão lá que vocês também vão continuar recebendo informações de qualidade. Muito obrigada, pessoal. Fiquem atentos aí nas redes sociais, assistam os próximos podcasts, que vocês sabem, a gente sempre está trazendo aqui novidade e conteúdo de qualidade. Até a próxima!